Minas Gerais. Edu Panzi, mais uma vez em voga, mais uma vez em discussão, as mudanças do Cudê. Num dia funcionaram, no outro dia não. O Atlético fez um jogo muito ruim contra o Botafogo e tem várias coisas para se falar do jogo, mas hoje ficou muito focado, principalmente com a entrevista do Hulk, agora há pouco, agora à tarde, sobre as mudanças do Cudê, e o Hulk deu uma letrinha, que na opinião dele, ele acha que a sequência é o melhor caminho, que ele pediu para ele e funcionou para ele. Agora, ele tem sequência, né? Ele tá jogando todas. Como que você acha que isso pode repercutir lá no Galo? Porque em 2021, o Hulk deu uma letra no Cuca e aquilo deu, depois o Hulk falou, não, tudo bem e tal, boa, e o Atlético melhorou depois daquilo. Você acha que essa letrinha do Hulk pode melhorar as coisas lá dentro? Ô Léo, assim, primeiro deixar claro que eu não faço parte do pelotão de artilharia para cima do Cudê. Longe disso. Discordo de um monte de coisa que foi dita de ontem para hoje, e de ontem para hoje eu não ouvi falar do jogo, né? Eu só ouvi falar de escalação. E o grande problema do Atlético ontem foi o jogo, foi a atuação do time, independentemente de escalação. Porque quem entrou em campo ontem foi praticamente o time que venceu o Atlético Paranaense. E o Cudê escalou o time contra o Alianza e tomou porrada antes do jogo. E mudou, e talvez tenha feito o melhor jogo. Falaram que ele desenterrou o Igor Gomes, que não servia para aquele jogo. Aí ontem o Igor Gomes era o Messi, que não servia para o jogo anterior, mas que ele acabou com o jogo anterior. E o Edenilson, que tinha que jogar contra o Alianza, já não servia para o jogo de ontem. Foi um absurdo. Então, cara, o problema do Atlético não é a escalação. O problema do Atlético ontem foi o jogo, péssimo jogo que o Atlético fez. O Atlético mudou o jeito de jogar. O Atlético é um time que gosta de ter controle de bola, de pressionar o adversário. E quando eu falava de melhora do Atlético, é porque você não olha melhora em 1, 2 jogos. Você tem que ter pelo menos 5 jogos para perceber uma melhora, uma evolução. E o Atlético teve 6 jogos de evolução. E ontem fez um péssimo jogo. E não é um jogo que você fala que a evolução acabou, que o time agora é o pior do mundo. Do mesmo jeito que você precisa de uma sequência para ver que está evoluindo, você precisa de uma sequência para ver que a coisa não está acontecendo. E ontem o Atlético fez um jogo que ele não está acostumado a fazer. Depois de 10 minutos de jogo, o Atlético começou a esperar Botafogo. O Atlético baixou linha, o Atlético jogou atrás, recuado. E time que joga esperando o adversário para contra-atacar, precisa contra-atacar, precisa morder, precisa ser intenso. O Atlético não foi nada disso, nada disso. Absolutamente nada disso. O problema do Atlético ontem não foi a escalação, porque nos 6 jogos anteriores, as mudanças continuaram sendo feitas e o Atlético jogou bem, perdendo, empatando ou ganhando. Inclusive nas 2 últimas vitórias. Houve mudanças. E o Atlético seguiu jogando bem. Ontem fez um péssimo jogo. O Hulk fala de sequência. Eu não vi problema nenhum e polêmica nenhuma na declaração dele. Se você perguntar para um jogador se ele gosta de ser substituído, ele vai falar que não, mas respeito o técnico. Se ele gosta de ficar no banco, ele vai falar que não, mas que respeita o técnico. O Hulk gosta de sequência. Ele teve sequência em 2021. O time todo teve sequência em 2021. Em 2022 também, não ganharam nada. Nath Fiuza, o Hulk também falou, ele já havia dito isso aqui na mesa redonda da Itatiaia, que quando perguntado, ele falou, olha, eu jogo, respeito a opinião do professor, mas eu gosto de jogar mais num 4-3-3, jogar de frente para defesa, não gosto muito do jeito que eu tô jogando agora. Faço a mesma pergunta para você. Lá dentro, você acha que essa letrinha, essa explanação, porque eu achei que o Hulk foi bem respeitoso, mas você acha que isso pode pegar mal lá com o Cudê? Eu achei que o Hulk foi muito respeitoso também. Acho que se o Cudê for um pouquinho inteligente, vai receber essas palavras com o respeito que o Hulk colocou na entrevista, no sentido de que o diálogo entre um técnico e o seu grupo de jogadores, para mim, ele sempre tem que existir, ele é sempre bem-vindo, e talvez essa palavra do Hulk hoje mostre para o Cudê que quanto mais ele estiver aberto a flexibilizar a sua ideia de jogo e criar um Atlético com repertório, talvez mais frutos ele pode colher. Eu venho falando uma coisa aqui, desde que o Cudê chegou, que para mim o problema não é ele ter a convicção de um esquema que ele tem como preferido. Acho que é importante o treinador ter as suas convicções. O que eu venho batendo na tecla é, por vezes, ele não agregar outras formas de jogar para que seja um Atlético com mais possibilidades. E foi por isso que eu elogiei contra o Alianza. Porque foi um Atlético com mudanças forçadas, a maioria delas, não foi de rodízio, mas se mostrou um time com mais repertório. Os 3 zagueiros funcionaram, um time com mais profundidade, mais agudo. Então, acho que o Hulk talvez esteja querendo dizer isso, assim.
de ter mais repertório, de ter mais gente próximo a ele, para que o time crie e transforme isso tudo em gols. Ô HG, pra gente encerrar esse momento aqui, lembrando que a gente vai seguir com o debate dos comentaristas no YouTube e temos mais de 6.500 pessoas no YouTube agora. Se inscreva no canal da Itatiaia, porque vamos bater a meta de 700 mil aqui na turma do bate-bola. E deixa like, senão os times todos perdem. Você vê o atleticano que não deixou o like, o americano não deixou. Você sabe que foi por causa disso. O cruzeirense tá deixando o like, se inscrevendo no canal. Ô HG, uma derrota do Atlético, e principalmente do jeito que foi, não tem como digerir bem, não. Não tem. Tomou totó do Botafogo, né? Tomou totó do Botafogo. E isso para mim é preocupante. E aí a gente vê o que o Atlético jogou. E eu tinha dito aqui que eu achava que os números do jogo contra o Alianza haviam inflado as estatísticas. E aí oscila muito, né? E oscilou para muito pior ontem. E aí, juntando tudo isso, as declarações do Hulk, quando o Hulk destaca e foi perguntado se o Kudê aceita sugestões, e ele como um cara que decide, como o principal jogador do grupo e tal, e ele desconversa, mas não diz se o Kudê é um cara aberto a algumas sugestões de seus jogadores, isso me preocupa, porque essa oscilação que o Atlético vem sofrendo, e semana passada nós destacávamos aqui também a questão do Paulinho, né, de ter dito que eu gosto de jogar aberto pela esquerda, aí agora o Hulk também se manifesta. Por isso que eu disse na semana passada e repito, a culpa é geral. Parece que o recado do Kudê não está entrando, parece que os jogadores estão insatisfeitos, então lá atrás o Kudê disse o que não deveria, a diretoria fez o que não deveria ter feito, quer permanecer com o Kudê só por causa da multa, o time não está jogando o que poderia, e ontem na coletiva o Kudê também não foi muito claro, e hoje o Hulk manda letra. Você está entendendo que o problema parece que é muito maior do que simplesmente rodízio? O problema é muito maior, mas nós vamos falar disso daqui a pouco no debate. Vamos, e você precisa dar um recado